Graça e paz, irmãos. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. É um lugar de adoração, é um lugar onde nós viemos para nos derramar na presença de Deus. E é motivo de muita alegria estar aqui na casa do Senhor. Muito obrigado aos irmãos que vieram e que Deus esteja abençoando as nossas vidas no decorrer deste culto. Eu gostaria de agradecer a vida do irmão João, da sua esposa, que estão aqui em nosso meio hoje e veio para cumprir o chamado do Senhor aqui nessa noite, prontamente. Mais uma vez, quero agradecer e que Deus possa estar abençoando. Gostaria de chamá-los aqui à frente, a irmã também. Em nome do pastor e da nossa igreja, eu quero dizer muito obrigado mais uma vez pelo irmão estar aqui. E gostaria que o irmão estivesse falando o nome da sua esposa, apresentando para a igreja. E nós já o conhecemos, né? Mas antes do irmão estar falando, o que a igreja tem a dizer para a família? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. A palavra é com o irmão, fica à vontade, a casa é do irmão. Deus abençoe. Obrigado, irmãos. Para mim é um privilégio, é um prazer muito grande estar junto com os irmãos. Não é a primeira vez que estou aqui, mas nem a segunda. Mas sim, desde quando começou a construir essa igreja. Eu me lembro que o pastor Sérgio morava aqui no fundo, aí ele começou os sonhos dele ser concretizados. Aqui está minha esposa, Irene, sempre está me acompanhando junto comigo, aonde eu vou, ela está comigo. Isso para mim é um privilégio muito grande, é um prazer. Depois os irmãos vão estar olhando, ouvindo ela fazer um solo. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe. Vamos agora primeiramente, vamos fazer uma oração, pedindo para que Deus possa estar nos abençoando, nos guardando, nos protegendo nesta noite. Eu peço que os irmãos abaixem suas cabeças. Vamos estar colocando esse culto na mão dele. Nós sabemos que ele já está aqui. Antes de nós chegarmos, ele já chegou primeiro. E por isso nós temos que agradecer a ele. Pai querido, Pai amado, nós te somos gratos a ti, meu Pai, pela presença do Senhor no nosso meio. Pai querido, Senhor, nós agradecemos a Ti porque o Senhor nos trouxe lá de Parque de Taipas até aqui, guardado debaixo da Sua mão santa e protetora, Senhor. Obrigado também para aqueles que puderam estar aqui presente nesta noite, Senhor, para Te glorificar ao Senhor, para Te bendizer o Teu nome, Senhor Deus. Muito, muito obrigado, Senhor. Deus abençoe a cada vida que está presente nesta noite, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem nos abençoado todos os momentos da nossa vida, Senhor. E hoje, por ser o primeiro dia da semana, nós queremos agradecer a Ti. Pai, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Seja bem-vindo, porque o Senhor é o único a ser louvado, adorado em nosso meio. É isso que eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer uma leitura bíblica, meus irmãos. Salmo 100, de 1 a 5. Antes de nós estarmos cantando, né, as músicas que o nosso irmão preparou para nós. Já começou bem, viu? Uma música maravilhosa que eu quase chorei ali agora. Meus parabéns, irmãos. Tá? É um salmo conhecido, salmo de número 100. Nós deveríamos falar esse salmo de cor. Aqueles que têm... É que a sua não é NVI, né? Ele não colocou NVI, a minha é a NVI. Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na tua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus.
Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e seus átrios com louvor. Dá-lhe graças e bendiga o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu nome é leal e eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém, irmãos? Vamos então cantar agora 2 louvores? 2. Vamos estar na direção agora do irmão que vai estar dirigindo.
mais um? Irmãos, posso fazer um pedido? Eu gostaria de ver a igreja cantando. Eu gostaria de ver a igreja cantando. Essa música, ela é maravilhosa. Grandioso és tu. Eu gostaria de ouvir a voz dos irmãos. Eu gostaria de ouvir a voz dos irmãos. Porque nós vamos cantar mais um hino. Eu gostaria de voltar essa música. Para cantar essa aí, que essa música é maravilhosa. Irmãos, vamos ficar em pé. Vamos levantar. Porque o nosso Deus é o único digno de ser louvado. E com essa música ainda maravilhosa. Vamos cantar então? Gostaria que os irmãos cantassem.
Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos cantar mais um, né? E eu queria que a igreja cantasse também, irmãos. Eu gostaria que a igreja estivesse cantando. Eu não sei se o pastor faz aqui momento de dízimos e ofertas. Se fizer, se alguém tiver alguma oferta ou dízimo entregar no gasofilaço, fiquem à vontade, porque esse é o momento de nós estarmos adorando a Deus. E nós precisamos também de estar fazendo isso, dedicando, colocando aquilo que Deus te deu para você para a obra dele, tá bom? Irmãos? Amém, amém. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Os irmãos podem se assentar. Nesse momento vamos fazer um solo. Eu vou pedir que a minha esposa esteja vindo aqui
para fazer esse solo para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Boa noite, irmãos. Tá? A paz do Senhor Jesus. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então abra o seu coração e comece a louvar. Sinta o gozo do céu que derrama no altar, e o anjo já vem com a resposta na mão. Tem anjo voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que tá cheio de anjo de Deus, pois o próprio Deus está aqui. Quando os anjos passeiam, a igreja se alegra. Ela pula, ela vibra, ela chora e congrega. Enfrenta o inferno, expulsa o mal. Está o canto das asas do anjo agora. Meu irmão, chegou a sua hora. A bênção já vem e você vai levar. Anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, pois o próprio Deus está aqui. Amém. Que Deus abençoe a nossa irmã Irene. Irmãos, é um privilégio muito grande e uma responsabilidade. Cantar, né? Louvar é fácil, é bom, mas quando você vai falar de algo especial de Deus, fica tranquilo, ela se torna mais difícil. Os irmãos pensam que ficar aqui é fácil. Os irmãos pensam que ser o transmissor da palavra de Deus é fácil. Não é fácil. Eu tenho a certeza que o pastor Sérgio, até hoje, acho que as pernas tremem. Porque é uma grande responsabilidade. E hoje eu estou à vontade
porque a minha mensagem vai falar sobre esta casa, sobre o céu, sobre as árvores, sobre a água, sobre os seres voadores, sobre as plantas. Certo dia eu estava, a minha casa ela fica no alto, eu construí, fiz o segundo andar e fico de frente para a Serra da Mantiqueira. Aí de manhã eu levanto, faço o que tem que fazer e fico observando a Serra da Mantiqueira e ali conversando com o nosso Deus. Certo dia eu sentei, tem uma cadeirinha preta, né? Quase quebrando, caindo aos pedaços, e comecei a observar as árvores, e nisso veio aquela cerração muito forte, e atrás da cerração, o sol. E aquele sol fez aqueles raios solares muito fortes, cobrindo toda a vegetação da serra. E eu falei, Senhor, que coisa linda! Que maravilha! Como a tua criação era linda! Aí eu entrando dentro da palavra de Deus, aí eu conversando com ele, eu falei, e o Senhor falou na sua criação que ficou bom. Como o Senhor foi humilde, entrando dentro da palavra já, vamos ler Gênesis 1, de 1 a 31. Eu creio que nós temos ali Gênesis 1, de 1 a 31. O texto fala o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa. E separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separa as águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajuntam-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares o conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies. E as árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. E sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia
e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas, e Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encha-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves da terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se. Enchem a terra e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movam pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E doou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Pai querido, Pai amado, eu te peço, Senhor Deus, que não deixa o homem falar, mas que o Senhor fale por intermédio da minha boca, Senhor. O Senhor os criou, tudo, meu Pai, o universo, a terra, os seres vivos, os homens, tudo, Senhor. E o Senhor colocou para que nós possamos vivermos e sobrevivermos, ó Pai. Meu Pai, fale conosco nessa noite. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós sabemos que quando nós compramos algum terreno, compramos alguma área, né? Ou alguém que compra alguma fazenda, você quer saber qual é a medida da fazenda, você quer saber qual é a medida do seu terreno para fazer uma construção. E para você fazer uma construção, meu irmão, você precisa de algo. Ninguém vai fazer uma construção sem uma trena, sem um prumo,
sem ferro, sem cimento e sem areia. Me dá um pedreiro que faz uma construção sem esse material. Não tem, não existe. E nós vemos aqui, irmãos, eu gostaria que o irmão deixasse o texto na tela, porque para mim é mais fácil eu enxergar do que eu enxergar aqui. Irmãos, quando eu estava certo dia lá na minha casa e comecei a meditar com Deus, eu imaginei quando fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu imaginei que Deus olhou para o nada e dali ele olhou e falou assim, não, aqui vou criar algo especial. Nós sabemos que tem algumas imagens que você vê um homem que coloca o pé em cima do mundo, né? Dizendo que ele está pisando em cima do mundo. Mas Deus olhou ali e começou a pensar, começou a imaginar que já estava na sua mente a sua criação. E quando ele criou, no princípio criou Deus os céus e a terra. O versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Só que Deus já havia algo especial. Deus já tinha no seu coração algo muito especial para alguém especial. Já estava no coração de Deus. E quando você começa a fazer a construção da sua casa, você começa a levantar as suas paredes, você começa a colocar os baldrames, começa a levantar aquelas paredes com aqueles blocos, aí você coloca as colunas, você coloca as vigas, e quando você termina, você bate a sua laje e você fala, ficou bom. A sua alegria no seu coração, você nem imagina quando você olha para a sua construção. Imagine Deus olhando para aquilo que ele estava criando. Quando eu falei que eu estou no meu sermão, está tudo aqui. Tudo que eu quero falar. A terra era sem forma e vazia. Quando nós falamos em trevas que cobria a face do abismo não tem nada, não tem fim, não tem lugar nenhum para você chegar e você chegar até no final do abismo. E Deus falou, daqui vou fazer algo muito grande. O mais importante é que o Espírito de Deus pairava. Irmãos, isso é muito lindo, irmãos. Isso é maravilhoso. Quando você vê o Espírito de Deus olhando, pairando, andando sobre aquele abismo, aquela escuridão, Deus estava presente ali, irmãos. E quando Deus olha para você, fala assim, você não fique triste, não fica nesse abismo, porque eu estou com você. Porque o Espírito de Deus está com você. E aí o texto fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O versículo 3, ele fala assim, e disse Deus. Olha que interessante, irmãos. Era um abismo, era sem luz e era vazio. E nós vemos aqui agora, ele disse Deus, haja luz e houve luz. Já deu forma. Já deu forma. Porque quando você constrói a sua casa, a primeira coisa que você pensa em fazer é o quê? Colocar uma luz. Porque senão você vai começar a andar no escuro dentro da sua casa. E Deus, primeira coisa que ele fez, haja luz e houve luz. Porque ele tinha algo especial. Esse especial eu vou falar um pouquinho mais para frente. O versículo 4 diz o seguinte, Deus viu que a luz era boa. Irmãos, quando eu vi essa palavra, nós temos Deus fala 5 vezes nesse texto, e ficou
muito bom. Ele fala 5 vezes. Cada coisa que ele ia criando, dá para nós imaginarmos, meu, que Deus parava, olhava, imaginar e falar assim, ficou bom. Ficou bom. Não é assim que nós fazemos a mesma coisa? Eu estava falando assim, quando eu vejo minha esposa costurando, ela fala assim, aí bem, ficou bom? Ficou. Nós somos iguais a Deus. E Deus, quando fez a luz, ele disse, e a luz era boa. Aí ele separou a luz das trevas. As trevas é a escuridão. Então nós não podemos andar na escuridão, nós temos que andar na luz. Aí ele falou, e ficou muito bom. Aí Deus começou a colocar, dar nomes, e Deus chamou a luz dia. Pessoa, quando você acorda de madrugada, quem muito aqui acorda 4:30 da manhã para trabalhar, é triste, né? 4 horas da manhã, para pegar o ônibus, para ir para trabalhar. Só que levanta de madrugada. Eu, quando eu saio para ir no médico buscar um remédio para minha esposa, eu acordo cedinho, vê aquela escuridão. E Deus começou a dar nome às coisas criadas. A luz, ele deu o nome de dia, e as trevas, noite. O versículo, esse foi o primeiro dia. Nós vemos aqui, irmãos, que começando a trabalhar do primeiro dia da criação, o primeiro ele falou assim, e a luz ficou boa, o primeiro dia. Agora nós vamos ver o versículo 6, que diz o seguinte, depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento. Porque você já pensou, irmão, somente ter água, ter água, ter água, ter água, ter água? Não. Nós vemos aqui essa criação aqui que foi feita maravilhosa. Já pensou se fosse só água? Nós vemos aqui vegetação e nós vemos água. Eu só não estou encontrando peixes. Que nós vamos falar sobre peixes. Não é verdade? Ele fez um firmamento que separou águas de águas. Versículo 7. E diz o seguinte, então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficavam abaixo do firmamento que ficaram por cima. O firmamento, agora o 8, irmão, que vai falar sobre o porquê esse firmamento. O firmamento Deus chamou céu. O céu é onde você olha e você não consegue ver o fim dele. Ah, mas é azul. Não, azul é onde que a sua vista enxerga. Você não viu o final dele. Você não consegue ver. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre o tamanho do universo que alguns dizem que tem, mas na verdade não é. Passaram-se a tarde e a manhã. Este foi o segundo dia. O primeiro dia Deus falou que a luz era boa. A luz era boa. O capítulo 8, o 9, irmãos, por favor. E disse Deus, ajunta-se num só lugar as águas que estão debaixo dos céus e apareça a terra seca. E assim foi. Nós estamos vendo, irmãos, se nós começarmos a prestar atenção na palavra de Deus, na criação de Deus, Deus estava fazendo aquilo pensando em algo especial. Está lá no versículo 26, onde Deus fez o homem. Você já pensou se só houvesse água e não houvesse terra? Você já pensou se só houvesse terra e não houvesse água? Você já pensou se houvesse terra e houvesse água e não houvesse céu? Você já pensou se houvesse céu e não houvesse a luz? Deus está fazendo tudo perfeito. E que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. O versículo 10, irmão querido. A parte seca Deus chamou terra e chamou a mares, o conjunto de águas. Deus viu que ficou bom. Conjunto de águas. Nós vemos há pouco tempo aqui agora um acidente grave no oceano profundo que tinha
profundidade de mais de 15 mil metros de profundidade, aonde alguém foi fazer uma viagem caríssima e não voltou. A criação de Deus. Deus criou os mares. Deus criou os rios. Foi Deus que fez. E ele falou, Deus viu que ficou bom. Que nós precisamos do mar. Nós precisamos da água. Você já pensou, irmãos? Se você está andando, que nem minha esposa perguntou, onde é que tem água, né? Tem água tá na caixa, né? Mas se você não beber um pouco de água, como é que fica a sua garganta? Se você não beber um pouco de água, como é que fica o seu corpo? Como é que fica o seu sangue? É um alimento. E Deus fez o mar, Deus fez a água e ficou bom. O versículo 11. Então disse Deus, cubram-se a terra e a vegetação, plantas que deem sementes, árvores cujos frutos produzem sementes, de acordo com as suas espécies. O que Deus está querendo fazer aqui, irmãos? Ele criou a luz, ele criou a escuridão, ele criou a água, ele criou a terra e agora está criando as vegetações. E Deus cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam semente de acordo com as suas espécies. E assim foi. E Deus está aí, irmãos, versículo 12, para nós chegarmos até a terra fez brotar vegetações e plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies, e Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então já começou a preparar algo, porque da planta você vai ter o fruto. Do fruto você vai ter o alimento. Se você estiver no meio de uma mata, que nem houve um grande acidente com 4 crianças, uma criança sabia como sobreviver dentro da mata, ela começou a comer alguns alimentos e ali ela sobreviveu. Então, ali ela sabe que no meio daqui vai ter alimento para me comer. E Deus fez tudo isso e ele ainda fala, esse foi o terceiro dia. Continuação, irmão, disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais para marcar estações, dia e anos. Aqui, irmão, nós vamos ver aqui que ele está separando dias e anos, né? Como nós podemos saber que é? Como é que nós falamos? É o dia, manhã, tarde e noite. Não é verdade? Deus preparou tudo isso para nós. A noite para nós descansarmos e o dia para nós trabalharmos. E ele fez essa separação. Que sirvam eles para sinais para marcar estações, dias e anos. Nós temos tudo isso marcado. Deus fez. Está lá em Gênesis 1. Deus fez 15. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. Foi 16. Deus fez 2 grandes luminares. Irmãos, eu estava vindo agora para cá, a hora que eu passei perto do exército, eu vi aquele luminário enorme. Eu vi a lua. Deus fez 2. O maior para iluminar o dia e o menor para iluminar a noite. Hoje eu estava no culto de oração pela manhã. O nosso pastor falando, eu falei, ele está falando um pouquinho da minha mensagem dessa noite. O sol, se a terra chegar 1 centímetro próximo do sol, a terra pega fogo. A terra é destruída. Se a terra ficar 1 centímetro longe do sol, a terra congela. Deus fez tudo perfeito. Deus fez tudo perfeito. E quando você olha para a lua linda, maravilhosa, aí você pensa, criação de Deus.
o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E quando você... Bom, quem mora em cidade grande não consegue ver. Mas quem mora um pouquinho mais afastado da cidade grande consegue ver as estrelas. Ela é muito linda. Você vai ver muitas estrelas ali brilhantes. Você vai perceber coisa maravilhosa. Quando Deus falou para Abraão, né? Você terá uma nação como as estrelas do céu, que você não vai conseguir contar. É muitas estrelas. É coisa maravilhosa. 17. E Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. 18 agora, vamos dar uma corridinha agora. E Deus viu que ficou bom. Irmãos, como nós olhamos para a lua agora, né? Vocês estão olhando para a lua agora. Não ficou lindo? Deus falou assim, ficou bom. Ficou bom. Irmãos, Ele é Deus. Ele é Deus, Ele sabia que ficou bom. Ele sabia para quem Ele estava fazendo aquilo maravilhoso e disse que ficou bom. Isso chama-se simplicidade, humildade. Ele olhando para tudo aqui, pela sua criação, ele fala, e ficou bom. 18, o 19. Aí passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Nós já estamos chegando no quinto dia. O quinto e o sexto dia. No quinto dia, 19, irmãos. Diz também Deus, encha-se as águas de seres vivos e voem aves sobre a terra e sobre o firmamento do céu. 21 até o 23. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos, demais seres vivos que povoam a água de acordo com a sua espécie, e todas as aves de acordo com a sua espécie, e Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo, sejam férteis e multipliquem-se. Enche as águas por mares e multipliquem-se as aves da terra. O 23, passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. Deus estava preparando o alimento para o homem. E a Bíblia, o texto fala que ele abençoou. Ele abençoou. Se irmãos começarem a ler tópico por tópico, quando Deus começa a ver a criação dele e parar e pensar, nós fazemos a mesma coisa. Só que ele é diferente. Quando eu terminei de fazer esse texto, eu falei, mas aqui Deus está falando, haja-se. Aqui Deus estava dando uma ordem. Puxa, aí eu parei, pensei, falei, Senhor, o Senhor levou 6 dias, 5 dias, o sexto já é mais importante. Mas o Senhor podia fazer tudo isso numa só palavra. Podia, porque Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer, mas Ele é Deus. Mas Ele fez porque Ele ia colocar algo especial ali dentro desta criação. Por isso que Deus, quando você começa a reclamar muito de Deus, não reclame não. E nem pergunte por quê, mas sim para quê. Senhor, por que eu estou passando essa situação? Senhor, para que está acontecendo tudo isso comigo? Porque lá no começo, lá no início, o Senhor fez tudo para mim. Nós vamos aqui, agora aí começa o 24. Queria que eu colocasse até o 25, irmão, depois. Disse Deus, produz a terra seres vivos de acordo com a sua espécie, rebanhos domésticos, animais selvagens, todos os seres vivos da terra, cada um de acordo com as suas espécies. E assim foi. O 25,
Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. O irmão imaginou que aí agora 5 vezes ele fala que ficou bom. Esse foi o 5º dia. Irmão, nós vamos entrar agora aonde o coração de Deus estava preparado para criar algo especial. Muitos pesquisadores estão fazendo algo aí, dizendo para criar seres vivos. Mas eu duvido ele pegar um barro e fazer uma escultura e dar vida para eles. Está lá então disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se nós prestarmos atenção nessa palavra, façamos. A Bíblia não relata em nenhum momento, em nenhum texto, os 66 livros da Bíblia, fala sobre trindade de Deus. A Bíblia não fala. Quem encontrar na Bíblia trindade de Deus, pode ligar para mim. Não tem. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não. Façamos. Aí está a trindade de Deus. Ali eles estavam presentes ali. Eles estavam num só. Conforme a nossa semelhança. Nós fomos feitos conforme Deus é. Deus criou tudo isso para nós. Deus fez tudo isso para que nós possamos vivermos junto dele. E o texto continua. Agora ele começa a nos dar ordem para nós. Ele começa a dizer tudo aquilo que eu fiz até aqui. É você que vai cuidar, não é eu. Que domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra. E sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O 27. Criou Deus o homem à sua imagem de Deus o criou. Homem e mulher. Irmão, já imaginaram nós temos a imagem de Deus? Irmão, já imaginaram nós sermos semelhante a Deus? E porque muitas vezes nós vamos contra Deus? E porque muitas das vezes nós buscamos não fazer a vontade de Deus? E porque muitas das vezes nós não estamos buscando cada vez mais estar mais próximo dele, mas sim distante dele? Semana retrasada, um pastor disse que 30% da humanidade está acreditando na Bíblia. 30%. Cadê Deus na vida desses homens? Cadê os 70%? Cadê o reconhecimento que Deus colocou tudo essa criação nas nossas mãos? Será que algum de nós estamos enrolados nesses 70%? Quantas vezes você lê a Bíblia? Não vou nem falar na semana, no dia, vou falar na semana. Não vou nem falar na semana, no mês. Não vou nem falar no mês, no ano. Quantas vezes você lê a Bíblia? Pelo menos um versículo no dia. Quantas vezes? Em reconhecimento àquilo que Deus
criou. Nós. Deus criou nós conforme a imagem e semelhança dele. Homem e mulher. Deus o criou. O 28, irmãos. Deus o abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. A terra domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou vocês todas as plantas que nascem em toda a terra, e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Eles servirão de alimentos para você. O 30 e depois o 31. E deu todos os vegetais como alimentos, e todo o que tem sim fôlego da vida, e todos os grandes animais da terra, e todas as aves do céu, e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Aí está a criação de Deus. No versículo 31, ele fala o seguinte: e Deus viu o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Quando Deus fala que ficado muito bom, a sua criação já havia sido concluída. Nós vemos lá em Isaías 40:12. Isaías 40:12. O questionamento de Isaías diz o seguinte: quem mediu as águas com a coxa da mão? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou instruiu como o seu conselheiro? Nós vemos aqui, ele está querendo dizer, mas como que ele mediu? Nós usamos uma trena para fazer medição. Ele mediu com um palmo. Esse é nosso Deus. Nós vamos fazer a medição da água com um balde. Ele fez com um balde. Nós não fazemos. Se nós vamos secar o mar com um balde, vamos ficar 1000 anos para fazer isso e não conseguimos fazer. E Deus mediu com um balde. E nós vemos que para Deus tudo é possível, porque Ele é Deus. Aí pergunta, mas quem é esse Deus? Eu vou falar quem é esse Deus. Ele é o Deus majestoso, Ele é o Deus glorioso, Ele é o Deus autoexistente, Ele é o Deus infinito, Ele é Deus imenso, Ele é o Deus eterno, Ele é Deus imutável, Ele é o Deus onipotente, onisciente, transcendente. Ele é Deus. Ele é único. Não existe um outro, nem em cima do céu, nem embaixo da terra, igual ao nosso Deus. Ele fez todas essas coisas por mim e por vocês. E nós temos que buscar fazer a vontade dele. Como está lá em Eclesiastes 12, para nós terminarmos, irmãos. Eclesiastes 12:13 diz o seguinte: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Não precisa de mais nada. É o essencial. Nós temos que reconhecer Deus, que Ele é nosso Deus,
Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Ele cuida de você. Ele cuida ontem, Ele cuida hoje e vai cuidar eternamente. Porque Ele é Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, irmãos. Pai querido, Pai amado. Obrigado, Senhor Deus. Falar como João disse, que o Senhor cresça e que eu diminua, Senhor. Nós não somos ninguém diante de Ti, Senhor. Nós somos dependentes de Ti, Senhor. Pai, aumente a nossa fé. Cuide de nós, Senhor. Como o Senhor criou o universo e como o Senhor nos criou. Meu Pai, nos perdoe se muitas vezes nós erramos contra o Senhor. É por isso que eu te agradeço, meu Pai. Pastor, guarda o pastor Sérgio que está lá no Rio de Janeiro, Senhor. Guarde ele na volta, Senhor Deus. Proteja, livra de todo mal, Senhor Deus. Guarde essa igreja, Senhor. Para que eles possam estar entendendo que o Senhor é o único Criador das nossas vidas. Porque o Senhor vai fazer sempre o melhor. Meu Pai, muito obrigado por tudo. E é por isso que eu te agradeço e te peço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Tem algum hino, Alex? Se der tempo, vai dar tempo sim. Um louvor. Eu vou cantar um louvorzinho aqui, irmãos. Né? Eu agradeço a Deus. Não é assim? Não. Esse não é Rosa Vermelha. Eu não sei que música que ele põe. Isso. Olhando esse mundo, ele viu grande multidão, andando sozinho, sem nada nas mãos. Sua vida foi rosa vermelha, cravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa murchando e sangrando, esvaindo sem dor, perdendo a cor, sem respiração. Ah, mas o seu perfume se apaga, a mão que esmagou, e a quem a feriu conseguiu perdão. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, oh que solidão. No 3º dia urgiu-se as flores, a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. E agora ele vive a cantar um grande jardim. E se você quiser, será uma flor. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, oh que solidão.
No terceiro dia o mundo encheu-se de flores e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron. Até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim. Se você quiser, será uma flor. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron. Até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar num grande jardim. Se você quiser, será uma flor. Uma flor. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Irmão, muito obrigado. Para mim foi um prazer estar aqui nessa noite e que Deus abençoe as suas vidas. Que Deus guarde vocês na volta para suas casas, né? Debaixo da mão protetora do Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, por esse momento que nós passamos aqui, Senhor. Meu Pai, guarde todos eles que vão para suas casas, meu Pai. Todos os seus filhos, meu Pai. Proteja, guarda, livra-os de todo mal, Senhor. Leva a mim para a minha casa daqui até Parque de Taipa, Senhor. E que o Senhor seja o meu condutor, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. São bênçãos que eu te agradeço e te peço. Não somente hoje, meu Pai, mas é para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Vão em paz, em nome de Jesus.